Nesta época é grande a preocupação. A vegetação está mais seca e a umidade relativa do ar mais baixa. As queimadas agravam o período de seca. Postos de saúde, consultórios médicos lotam. Nessa época, quando a umidade abaixa, que ela pode abaixar de 20% e pode abaixar de 10%. Quando ela abaixa de 10%, é um fator até de grande gravidade, que tem que ser tomadas medidas escolares, às vezes tem que ser suspensa a aula. Quando a umidade abaixo de 10%, é um fator grande de risco, considerado pela Organização Mundial de Saúde. Então, nessa época de tempo seco, a questão da queimada, a poluição fica mais, você sente mais a poluição nessa época seca, né? E a via respiratória, ela não aceita esse tipo de situação, então ela realmente o paciente começa a ter crise. Tempo seco e calor. A combinação de baixa umidade relativa do ar e temperaturas elevadas deixam o corpo mais suscetível a doenças, principalmente as que afetam o aparelho respiratório. Os asmáticos, o enfisematoso, então eles descompensam, eles começam a passar mal e muitas vezes tem que internar. Então você tem tanto uma descompensação do ponto de vista alérgico, do paciente que tem alergia, como você pode ter infecções. Fica propenso às infecções virais, que é essa época de vírus que tem, e às infecções bacterianas. Em Goiás, a estação seca começa no mês de abril e estende-se até a primeira quinzena de outubro. Os meses de agosto e setembro são os mais críticos. É inevitável, a disposição não é a mesma. A verdade é que a gente sente mais cansaço. Realizar atividades físicas pode ajudar e muito nesse período. Mas não abuse. Cuidado, cautela, o clima pede. Vou fazer 86 em janeiro. O que você acha do meu biotipo? Nosso organismo é composto por aproximadamente 70% de água e nessa época é fundamental ter cuidado com a hidratação. Os cuidados não podem parar por aqui. Tem 3 coisas básicas que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente tem que repor um pouco dessa umidade, né? Então a pessoa tem que hidratar bem, tomar muito líquido, tá? E usar aquelas alternativas. Você pode ir para a bacia d'água na hora de dormir. Se você pegar uma toalha e colocar ela, não vai 3 horas a toalha tá seca, né? Então a toalha molhada, a bacia d'água e o uso desses umidificadores, vaporizadores. Alimentação. Você tem uma alimentação mais leve e mais saudável. Alimentação líquida, priorizar fruta, verdura, coisa de digestão fácil. Aqui na capital, a população parece mesmo que está cada vez mais consciente. E nesse quesito, olha elas, Nina e Pretinha, recebendo todos os cuidados especiais neste tempo. Essa pet sitter que o diga. A gente tem que adaptar, né, de acordo com essa estação mais seca, que com certeza fica muito mais seco o clima, né, então exige uns cuidados maiores com os pets, né. Então o que eu costumo fazer é passear em horários mais tranquilos, em horários que não tá tão calor, né, porque também, querendo ou não, a temperatura afeta muito, né. Então, nos períodos da manhã, mais cedo, assim, eu costumo passear. E também sempre hidratar bem os cachorros, né? Porque eles também sentem assim como a gente, né? Do Maranhão para Goiás. Há 35 anos vivendo em terra goiana, Gil Silva, que é governanta de um hotel daqui da capital, admite que o clima goiano é bem diferente. E que quando está no período de seca, aí sim que a situação dela fica complicada. Gil tem rinite alérgica. Tem que apelar para os medicamentos, hidratar bastante, muita água, muita toalhinha molhada, e é difícil mesmo. Às vezes não saio, porque tá espirrando, tá tossindo, tá isso, tá aquilo, e aí fica horrível, né? Você tá numa roda de amigos e tá incomodando. E se sente incomodado também. Gil tenta de todas as formas minimizar o problema. A toalhinha molhada sempre está presente no quarto dela. A rotina que envolve toda a casa se torna diária. Água na cabeceira da cama, toalhinha molhada e tomar bastante água, muito líquido, e é isso.
O nosso dia a dia, como ele sofre as consequências dessa estação de extrema secura. O nosso corpo não é o mesmo. Independente da faixa etária em que nos encontramos, os cuidados devem ser redobrados. Ter a orientação adequada faz toda a diferença. A saúde agradece.